A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa para podermos meditar na palavra do Senhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos e que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje eu convido você a meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, com essa passagem tão conhecida, eu creio, que você que está aí do outro lado já ouviu, essa palavra ser ministrada, mas a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida, Cada vez que a gente a pega, para meditar, Deus fala conosco de uma forma diferente. Então, que tenhamos um coração aberto nesse momento, os nossos ouvidos atentos, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E aqui, meus irmãos, nós temos então uma parábola, Parábola, para quem não sabe, é uma história, no caso, que serve para ilustrar uma verdade, Através dessa história, entre aspas, fictícia, o Senhor ilustrava uma grande verdade. E aqui, então, ele usou a parábola das 10 virgens, para que ele pudesse ilustrar, para que ele pudesse representar a volta do nosso Senhor, a volta dele a esse mundo. Então aqui diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quer dizer, tiveram todo um cuidado, de levarem o azeite, quer dizer, a presença de Deus, a unção do Senhor sobre elas, com elas. Já as loucas eram descuidadas, tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite para acender essas lâmpadas. Então, de que serve, essa palavra para mim e para você? Serve, meus irmãos, para que nós possamos tomar o exemplo das prudentes, E sermos pessoas prudentes, vigilantes,
para que o Senhor, quando Ele voltar, não nos pegue de surpresa e a gente perca a nossa salvação. Então devemos sempre o quê? Termos todo o cuidado, né, com as coisas do Senhor e termos o cuidado, né, de mantermos o quê? As nossas lâmpadas acesas. E para que a gente tenha as nossas lâmpadas acesas, é necessário que tenhamos azeite, né? Azeite, o que que vai representar o azeite na minha vida e na sua? A unção de Deus sobre nós, a presença do Senhor em nós. Então, a gente não pode andar, né, como cristãos, como cristãs, de qualquer maneira, de uma forma displicente, achando que quando o Senhor voltar, Ele vai nos levar, mesmo a gente estando, né, de qualquer jeito. Não, minhas irmãs, meus irmãos, o Senhor vai levar aquele que foi prudente, aquele que foi vigilante, aquele que obedeceu a sua palavra. Aqui diz, olha, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Então, nós todos, irmãos, a gente ouve há tanto tempo, né, que o Senhor vai voltar, mas a palavra de Deus diz o quê? Que ele vai voltar assim como um ladrão, né? Não como um ladrão, né? Eu digo assim, é no sentido de não avisar quando ele vai voltar. Então, de repente você pensa, tá demorando. E aí você cochila. Não, meu irmão, minha irmã, não podemos cochilar assim como essas imprudentes aqui. Tardando o esposo, tosquenejaram todas, quer dizer, cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, quer dizer, elas tinham azeite. Só que as loucas não tinham, e elas então disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, quando o Senhor voltar, né, sobre as nuvens, ele vai levar aquele que está preparado, aquele que se manteve firme, aleluias, né, na presença dele, obedecendo a palavra dele, vigiando, glória a Deus, aquele que tiver as suas lâmpadas acesas, que não se descuidaram, que não se afastaram, aleluias, né, que é a luz da luz que é Jesus, esses sim irão com o Senhor. Agora, os imprudentes, aqueles que não obedeceram a palavra de Deus, aqueles que levaram uma vida de qualquer jeito, desleixada, esses não poderão subir com o nosso Senhor. Aqui diz: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, no versículo 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Quer dizer, nessa última hora, né, se a pessoa não tiver vigiado, não tiver obedecido a Deus, né, essa pessoa não vai poder receber, herdar a vida eterna. E ele então respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus irmãos, essa palavra aqui forte, né, foi uma palavra dada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluias, né? Ali aquele povo naquela hora, né? E é uma palavra dada para mim e para você hoje em dia. Então, que nós possamos vigiar cada dia mais, porque nenhum de nós, né, ainda que muitos aí ficam esqueci a palavra, né? Prevendo, né, o dia que Jesus vai voltar, colocando até datas. Não, irmãos, isso aí não é conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém sabe,
Nem mesmo Jesus sabe, somente o Pai. É uma citação que ele fez, né, que do dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo ele, somente o Pai. Então, olha, aqui diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é vigilância, né? Que nós possamos permanecer vigilantes, obedecendo a palavra de Deus, fazendo tudo conforme Ele quer, porque nenhum de nós sabe a hora em que Jesus vai voltar ou que nós iremos partir desse mundo. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. De repente você estava esperando uma outra palavra, mas essa foi a que Deus colocou no meu coração nessa noite, e que você tenha certeza que muito maior, né, do que você receber uma palavra onde você vai ali, né, receber a palavra de que será abençoado, de que vai ter uma porta aberta para você, isso ou aquilo, né? Muito maior que essa é a palavra do Senhor de alerta, para que a gente não perca aquilo que nós temos de mais precioso, que é a salvação eterna. As coisas materiais, elas irão ficar tudo aqui nesse mundo, mas a salvação eterna é para sempre, conforme a palavra diz. Então, essa palavra, né, é uma palavra de grande vitória para a minha vida e para a sua, que nós possamos permanecer com as nossas lâmpadas acesas, assim como aquelas virgens prudentes. Amém? Glórias a Deus por tudo. E nessa hora eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa palavra de advertência e que a cada dia nós possamos estar mais e mais perto de Ti, mais e mais com as nossas lâmpadas acesas, Senhor. Repreende o mal na nossa vida, nos fortaleça na presença do Senhor. Peço também que abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Aleluias, né? E que nessa hora também, Senhor Deus e Pai, o Senhor possa visitar aqueles, meu Deus, que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram, meu Deus, encarcerados, aqueles que se encontram caídos nas ruas, ou pessoas que se encontram, de repente, numa clínica de recuperação, idosos nos asilos, Senhor, crianças nos orfanatos, que o Senhor possa visitar, Pai, preparando lares, meu Deus, para as crianças, Pai, preparando, meu Deus, visitas ali para os idosos, Senhor, em nome de Jesus, familiares, meu Deus, que estejam ali com eles, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa contemplar, meu Pai, a necessidade de cada um. Continua abençoando a minha vida, me dando força para perseverar, me dando força para continuar essa obra que o Senhor me designou, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.